estão mais craques do que nunca, né? Explicaram coisas que eu não sabia. Realmente foi isso mesmo que aconteceu, que vocês colocaram lá, né, pessoal? Como eu estava gravando o vídeo, então demorou um pouquinho, né? E aí é isso aí. É isso mesmo, né? Vocês estão manjando aí. Perfeito. Ok, pessoal, então vamos continuando aí, né? Vou esperar um pouquinho a turma voltar, né? Então, o Zoom, né, é uma ferramenta muito boa, excelente, né? O único probleminha dela é esse, né? Às vezes a gente perde a conexão aí, tá? Na outra turma nós usamos o Webex, né? O Webex ficou mais uma hora lá sem cair, né? Então, mas o Zoom é uma boa ferramenta, eu gosto dela também. Se vocês tiverem alguma objeção, né? É só falar, né? Mas eu gosto do Zoom também. Ok, pessoal? Então a maioria do pessoal já voltou, né? Então só para a gente retomar aqui o raciocínio, né? Voltar aqui no nosso exercício, tá? Então o que nós fizemos aqui, né? Só para a gente retomar rapidamente e voltar no que a gente está fazendo, tá? Então o exercício aqui é uma viga em balanço, né? De 2 trechos. Nós usamos o método das seções, né? Partindo sempre da extremidade livre em direção ao balanço, ao engastamento, tá? Definimos 2 trechos, né? Usamos as regrinhas de sinais, calculamos o esforço normal cortante fletor para o trecho 1, fizemos a representação das cargas no trecho 2, né? Calculamos o esforço normal cortante fletor trecho 2. E aí, no final, o que nós fizemos? Nós plotamos graficamente o valor dos esforços, né, de uma forma gráfica, né? Então nós paramos aqui no esforço cortante, né? Então no esforço cortante aqui eu tenho 40, né? Positivo aqui, né? Isso aqui, para colocar os valores no gráfico, só voltar no cálculo, né? Então quando você estiver fazendo lá, né, no seu caderno, por exemplo, né, ou na folha, você volta ao cálculo, né? Volta aqui e vê, né? Então, QC igual a QB, 40, né? Então, você vê aqui, ó. QC, QB, 40. Então, é uma reta aqui constante, né? E depois vai para o trecho 2, né? Para calcular o cortante no trecho 2, está aqui, né? QB, QA, 120, né? Então, 120 aqui, fechou o diagrama, né? Pode colocar um sinalzinho de mais aqui, porque é positivo, né? Que indica que o elemento estrutural está girando no sentido horário, né? Ou seja, cisalhamento nesse sentido aqui, tá? Então, esse aqui é o diagrama de esforço cortante, né? E por último, nós temos o fletor, né? Então, a mesma coisa, né? Esse aqui é o trecho 1 e esse aqui é o trecho 2, né? Basta voltar lá no cálculo e ver quanto que vale os esforços em cada ponto, né? Vamos começar o MC, né? O MC do trecho 1, tá aqui o trecho 1, né? O MC deu 0. Colocou lá, né? 0 aqui, né? E o MB, né? O MB do trecho 1 volta lá no cálculo, né? O MB do trecho 1 deu menos 80, tá aqui, ó, menos 80. Colocou aqui, né? A equação é uma reta, né? Menos 40x, equação de uma reta, né? Então basta unir os dois pontos aqui. Então, o trecho 1 aqui, pessoal, ele é negativo, né? Por quê? O mesmo vetor negativo implica em quê? Implica que a viga está sofrendo esse tipo de flexão aqui, né? Ou seja, tração na fibra superior, que é exatamente o que está acontecendo, né? Tem uma carga aqui, né? E tem uma carga aqui que está comprimindo de 70 e de 40 para cá, né? Então, o sinal do diagrama, né, está de acordo com a deformação da viga, né? A forma de flexão, tá? Aí eu vou para o trecho 2, né? Trecho 2. O trecho 2 também já calculei, né? Eu vou colocar a turma aqui. Aí no trecho 2, vou colocar aqui, ó, o MB do trecho 2 e o MA do trecho 2, tá? Aí você vem aqui, volta no cálculo, né? Tá aqui o cálculo.
o MB deu 20, o MA deu menos 340. Então, colocou aqui, ó, esse aqui eu esqueci de pôr, né? Esse aqui deu 20, né? E esse aqui deu menos 340, tá? Então, você fechou aqui o diagrama, né? Então, o diagrama de momento fletor também é uma reta, né? Um polinômio de grau 1. Né? Ele começa aqui em 20, muda de sinal e vai para menos 340 aqui, ó. Então, pode colocar um sinalzinho de menos aqui, né? E aí você pode analisar esse ponto aqui, ó. O ponto B, né? O que acontece no ponto B, né? Essa descontinuidade no valor, no gráfico do momento fletor, né? Por que acontece essa descontinuidade? Porque, se você olhar lá, né? Nós temos um momento aqui, ó, um momento concentrado, um momento externo aqui de 100, né? Então, sempre que você tiver um momento externo aplicado, né, concentrado ali no ponto, ele vai aparecer aqui no diagrama como uma descontinuidade, né? Se pegar 80 menos 20, menos 80 menos 20 é 100, né? Menos 100, que é essa descontinuidade aqui, ó, representa exatamente em módulo o valor desse momento aqui, né? Então, sempre a diferença entre os dois vai ser o momento aplicado aqui nesse ponto, tá? Esse é um ponto de verificação, inclusive, né? Então, quando você tiver uma descontinuidade no diagrama do momento fletor, né, é porque você tem um momento aplicado ali, tá certo? Então, ficar atento para isso, né? Para você verificar e ver se está tudo certinho, tá? Então, o diagrama de momento fletor, ele é, na maior parte, negativo, né, que indica que você tem tração na fibra superior, né? Que vai acontecer a maior parte das cargas, você tem uma carga de 40 para cá, né? E você tem uma carga de 80 para cá, né? Então vai fazer com que a viga sofra uma flexão nesse sentido na maior parte, né, do comprimento, né? Apenas uma regiãozinha aqui que é positiva, né? E é por quê? Por causa desse momento aqui. Esse momento aqui vai fazer que a viga inverta a flexão, né? Então tem uma regiãozinha aqui onde o momento passa a ser positivo, por causa desse momento concentrado de 100 aqui, tá? Então, a visualização do diagrama, né, permite que você enxergue o que está acontecendo, né, quais são os tipos de esforços que estão sendo aplicados em cada trecho da viga, né? E esses esforços, eles vão provocar o quê? Vão provocar as tensões, né? E as tensões nós precisamos calcular para quê? Para verificar se a estrutura resiste ao carregamento com segurança, né? Porque as tensões, o que a gente faz? As tensões, a gente compara com os valores admissíveis, né? As tensões têm que ser sempre inferiores aos valores admissíveis de projeto, tá? Então, pessoal, esse aí foi o exercício que nós fizemos, né? O que eu fiz na outra aula, né? Só que eu fiz, mas eu achei que ficou muito pesado, tá certo? Então ficou muita informação, né? Eu vou deixar para vocês, né, para fazer uma leitura, né? Eu fiz uma gravaçãozinha lá, depois eu passo o link para vocês visualizarem depois, tá certo? Que mais para não ficar muita coisa, tá? Tem um exercício aqui, ó. Esse exercício aqui, ele está resolvido, tá? Então, vou falar para vocês checarem a resolução. Esse exercício é mais simples do que o outro, por isso que eu acho que não vale a pena resolver esse exercício aqui, tá? Então, ele calcula também. A única diferença aqui nesse exercício é que calcula as reações de apoio, tá? Então, eu posso usar as condições de equilíbrio, né, para calcular as reações de apoio aqui, ó, no engastamento, né? Qual que é a vantagem de calcular as reações de apoio, né? O HB, o VB e o MB, né? Eu calculo as reações de apoio com as condições de equilíbrio, somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero, e somatório de momento em relação ao ponto B, sempre em relação ao apoio igual a zero, tá? Quando eu calculo as reações de apoio, pessoal, tá? Eu consigo visualizar o valor dessas reações no gráfico, né? Então, o problema é bem parecido com o primeiro, tá? Ele é até mais simples, porque eu não tenho momento externo aqui, como eu tinha no primeiro exercício, tá? E aí, se você olhar aqui, ó, aqui está engastado e aqui está livre, né? Diferente do outro, né? Agora o engastamento está nesse ponto aqui, tá? Então, eu vou
fazer minha análise da esquerda para a direita, tá? Mas é o mesmo exercício, né? Só que ele é mais simplesinho, né? E o valor dos esforços, o normal, o cortante e o fletor, nesse ponto aqui, em modo, ele bate com as reações de apoio, né? Então, qual que é a vantagem de calcular as reações de apoio primeiro, né? É poder checar isso aqui depois, né? Checar isso aqui, ó, 70 por 71, menos 150, 71 e 593,5. Tá? Então, tá batendo aqui com as reações de apoio, tá? Aqui 70, 71, 150, 71, 590. Vai bater em módulo, tá certo? Em módulo. Os sinais, eles vão variar de acordo com a regra dos sinais. Então, eu destrinchei passo a passo esse exercício novamente, né, com o pessoal lá da primeira aula, né? E ficou meio cansativo, tá certo? E na verdade é um exercício quase igual, né? Ou até mais fácil, né? Então eu vou deixar esse exercício para vocês olharem depois, visualizarem com calma, tá certo? Até resolver se vocês quiserem, tá? Que eu acho que é mais produtivo do que fazer o passo a passo aqui. Né? Além disso, pessoal, eu tenho outro exercício aqui que eu coloquei, tá certo? Esse exercício aqui ele é mais trabalhoso, tá certo? Ele envolve alguns conceitos importantes aqui para resolver, tá certo? Então, esse exercício ele também está nesse material, tá? Eu vou pedir para vocês aí resolver esse exercício ou lerem o material, né? Ou você simplesmente você